O próprio iluminismo e até mesmo o evolucionismo, eles chegaram a influenciar muito a visão de muitos estudiosos da religião. Então, nesse caso, o pressuposto que estava por trás desses pesquisadores, por exemplo, é de que a religião ela era apenas um fenômeno humano devendo ser estudada a partir da metodologia empírica, por exemplo, né? Isso permitiu fragmentar o estudo da religião em várias sub-áreas, né? Por exemplo, a psicologia da religião, a sociologia da religião, né? A história da religião. Então, a abordagem sobre o objeto, né? Ou sobre as crenças religiosas tinha um enfoque muito técnico, né? Por exemplo, se nós fôssemos estudar, por exemplo, a questão da crença no dom de línguas, né? Então, seria a partir de um ponto de vista psicológico, né? Se excluindo a ideia da intervenção divina por meio dos dons ou coisa parecida. Um exemplo de um filósofo, né? Que estudou a partir desse ponto de vista foi David Hume, né? David Hume ele escreveu um livro chamado História Natural da Religião. Nesse livro ele defendia que a religião era resultado de processos dinâmicos, né? Tanto psicológicos e sociais do ser humano. E ele não tinha origem numa intervenção divina. Então, ele descreve no livro dele a ideia de que uma característica, né, de nós enquanto seres humanos, em todos os contextos, é a imprevisibilidade da vida, né, o medo do desconhecido, esse medo existencial. Então, esse medo existencial, essa insegurança ou a esperança em relação ao futuro é que fez nascer o sentimento religioso. Inclusive esse medo do desconhecido. Então, por exemplo, imagina você se deparar com um fenômeno da natureza como um terremoto. Hoje, se você pergunta, né, para alguém o que causa um terremoto, alguém vai fazer as placas tectônicas, mas imagina assim que naquele contexto ninguém tem ideia do que o que causa aquilo, né, um tremor de terra. Então, segundo essa concepção, os deuses teriam surgido como essas projeções ou personificações das forças da natureza, né? Então, o medo associado, de certa forma, à ignorância das causas que estão por trás dos fenômenos físicos que deram origem ao sentimento religioso. Então, observe que ele parte para dar uma explicação, por exemplo, sobre o sentimento, sobre a origem da religião, a partir de uma explicação natural, excluindo a ideia da intervenção divina. Então, outros que seguiram esse mesmo caminho, por exemplo, foi o próprio Kant, né, em seu livro chamado A Religião nos Limites da Simples Razão, onde ele, de certa forma, exclui a ideia da intervenção, da revelação como elemento, né, explicativo. Um outro exemplo seria o sociólogo, né, Comte, né, que a partir da perspectiva evolucionista classificou os estágios da evolução, né, da religião a partir de uma concepção teológica, depois metafísica e científica. Outros antropólogos como o Edward Taylor, né, que tinha a ideia também de evolução da cultura, tomando como padrão a cultura europeia, né, ou mesmo o cristianismo como a compreensão de que seria o estágio máximo da evolução das religiões. Então, esses eram os pressupostos que estavam por trás, né, da concepção ou da visão, né, da religião, né, e que guiavam as pesquisas deles. Mas houve reações, né, a esse racionalismo, né, que reduzia a religião, né? Um dos grandes defensores ou críticos dessa postura racionalista foi um filósofo também chamado Schleiermacher. Ele era uma das pessoas que criticou esse racionalismo, esse reducionismo, né, da compreensão do fenômeno religioso. Então ele chamava a atenção para o fato do caráter intimista da religião, para o fato de que a religião é uma abertura do homem, né, do ser humano, ao infinito, à totalidade, né? Ele reforçava a ideia do caráter da experiência comunitária, né, valorizando
a experiência comunitária, a experiência religiosa, né, como intuição também, né, do infinito. Então a gente tem experiência, a gente pode compreender a experiência religiosa de uma forma objetiva, mas também de certa forma subjetiva. E essa compreensão, né, ou essa crítica deu origem ao que a gente chamaria de fenomenologia da religião. Então, a fenomenologia, de certa forma, ela pegava o que era produzido, né, nas ciências históricas e procurava sistematizar, né? Um dos grandes historiadores da religião que segue essa linha é o Mircea Eliade, né? O Mircea Eliade, ele parte, né, dessa busca, né, por sistematizar, né, tentar organizar aquilo que foi produzido nas ciências históricas, né, da religião, e buscar aquilo que há de essencial, né, por trás da religião, e que escapa, né, às definições, de certa forma, que são muito reducionistas, né. Mas uma questão que eu acho interessante, principalmente a partir da perspectiva do historiador, é a seguinte: às vezes, né, para a gente compreender determinados fatos históricos, a gente precisa se distanciar deles, né, ter uma visão de fora, porque às vezes quando a gente está envolvido, escapa a compreensão de muitas coisas. Então a gente às vezes precisa se distanciar. Mas também aquele que só vê de fora, né, que ele só tem aquela compreensão distante, pode escapar muitos detalhes importantes, né, do envolvimento. Então vamos pensar assim agora, quando a gente fala sobre religião, né? A gente muitas vezes tem o ponto de vista daquele que está envolvido, né, com a fé, com a sua religiosidade. Isso é um ponto de vista muito importante, mas às vezes para essa pessoa que está extremamente envolvida, né, com o sentimento, com as crenças, escapa a compreensão de algumas coisas que ela não consegue enxergar por não estar de fora. Porém, aquele que está de fora, ele pode enxergar também muitas coisas interessantes, mas escapa a ele também a compreensão do sentimento, né, religioso, né, daquelas questões que não são possíveis de capturar de forma tão objetiva, né, que são até, de certa forma, subjetivas. Então, os dois pontos de vista, eles são interessantes, né, quando a gente vai tentar entender a religião, ou mesmo as religiões, né? Aquele que está de dentro, né? E aquele também que está fora, observando, e aquele que está vivendo, né? Acho que as duas visões, elas são importantes, elas podem se complementar. Então esse exercício, né, de tentar olhar de dentro, mas também tentar olhar de fora, ele é importante porque ele estimula, de certa forma, em nós a empatia, ele estimula em nós o respeito também, e principalmente a tolerância, né? Então o estudo das religiões pode ajudar a cada um de nós a compreender a nós mesmos, e também ter um sentimento de empatia, de respeito e tolerância, né? Para aquelas crenças, né? Para aquelas religiões que têm crenças diferentes, né, das que as pessoas ou uma sociedade assumiu. Então, o estudo da religião e das religiões só tende a enriquecer a cada um de nós enquanto seres humanos.